Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar no capítulo 3 do livro de Hebreus, que começa fazendo para a gente uma pergunta: você quer ser santo? Resposta: fixe seus pensamentos em Jesus. A santidade começa na mente, começa com os pensamentos. Se nós pensarmos sempre em Cristo, em Sua palavra, assim garantiremos uma vida de santidade, de pureza. O segredo da vitória consiste em fixar o pensamento em Jesus. Aqui estão o princípio da religião e o segredo da comunhão. Santidade é participar do chamado celestial, estar conectado ao céu. Verso 3: assim como é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés. Os judeus tinham que entender isso. O verso 4 diz que Deus é o edificador de tudo. Todo projeto pressupõe um projetista. Jesus é o projetista do universo. E pode também, por causa dessa certeza que temos de que Ele é o Criador, pode também recriar nossa vida, recriar nossos pensamentos, recriar criar em nós algo que não havia, pureza e santidade. Ele tem poder para isso, basta nos submetermos a Ele. Verso 6: nós somos a casa que Deus edificou, se é que nos apegamos firmemente a Ele. Verso 7 diz que hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É um apelo que Deus faz a todos nós para que mantenhamos nossa mente, nossos ouvidos bem abertos, nosso coração sensível à voz de Deus, porque se nós ignorarmos a voz de Deus, a sua palavra, o seu chamado, os seus apelos, vamos perdendo a sensibilidade aos poucos. Então, se você realmente entender a vontade de Deus para a sua vida, atenda no mesmo momento. Dê ouvidos, não endureça o coração. Deus sempre fala, os seres humanos é que tapam os ouvidos. Verso 9: a despeito dos muitos sinais que Deus apresenta, alguns insistem na descrença, infelizmente. 10. O seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Diz aqui o verso 10. Que isso não aconteça conosco, que o nosso coração nunca se desvie, e que nós sempre reconheçamos os caminhos de Deus como os melhores para a nossa vida. Para se desviar do caminho, é preciso antes desviar o coração e a mente. Não permita que isso aconteça. Verso 11: infelizmente, os rebeldes e incrédulos não desfrutarão da paz de Deus e do descanso da redenção. Portanto, se nós interpretarmos bem esse verso, entenderemos que a paz e o descanso vêm da aceitação da vontade de Deus e da comunhão constante com Ele em nossa vida. Verso 12: o coração perverso e incrédulo se afasta de Deus e se torna ainda mais perverso e incrédulo. Quanto mais longe de Deus, obviamente, mais a pessoa perde a sensibilidade moral e espiritual e mais facilmente cometerá atitudes perversas, de maldade, de impureza. Quanto mais perto de Deus, mais difícil será viver dessa forma ímpia. Verso 13 diz assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Isso é ser igreja. A igreja existe para que possamos nos encorajar uns aos outros, para que possamos incentivar uns aos outros nessa caminhada, às vezes difícil, às vezes penosa, mas uma caminhada que leva à Canaã celestial, à vida eterna. Que nos encorajemos uns aos outros, que tenhamos palavras de encorajamento sempre, que possamos pessoalmente ou por meio de redes sociais, um telefonema, enfim, sempre incentivar as pessoas, sempre animá-las em sua caminhada cristã. O pecado endurece o coração e cauteriza a mente, também é o que diz o verso 13. Não podemos brincar com o pecado, devemos andar com Jesus o tempo todo para que nosso coração não seja realmente endurecido, nossa mente não seja bloqueada e assim percamos a capacidade de perceber o que é errado, o que é pecado, e não brinquemos então com isso. O verso 19 termina dizendo que a incredulidade teimosa e rebelde deixará muitos fora do céu. O problema não é necessariamente a descrença inicialmente, quando a pessoa ainda não tem talvez os argumentos, as evidências de que ela necessita, mas o maior problema é ter as evidências, ter acesso ao conhecimento, à salvação e ainda assim continuar teimosamente incrédula, por pura teimosia. Isso sim realmente
caracterizará um rebelde e, infelizmente, deixará muita gente fora do céu. O capítulo fala realmente de rebeldia, de endurecimento do coração, de bloqueio da mente, que nós possamos realmente todos os dias pedir que Deus nos mantenha sensíveis à sua voz, abertos à sua influência, para que não caiamos nesse perigo, né, da incredulidade, da teimosia e da rebeldia. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, sensível à voz de Deus todo o tempo.